algumas pessoas que não me conhecem, eu sou Júlio Pujol, coordenador do Instituto Alta Política, de certa forma coordenador do Café também, junto com a Gisele Ibe, e a gente também produz a revista Alta Política, que vocês têm aí na mesa, podem levar, é uma cortesia nossa. E como o objetivo da revista é circular no meio político da cidade, ela é uma revista de conteúdo, não é de propaganda, é uma revista realmente de leitura, de estudo. Então, se quiserem levar mais, 3, 4, 5, para levar para os seus companheiros, amigos de partido, enfim, de trabalho, podem levar. Tem ali no balcão. E podem nos pedir também. Essa revista tem uma matéria principal, digamos assim, ela fala dos 35 anos da nossa Constituição e tem um resumo de todas as constituições brasileiras, são 7, 200 anos de vida constitucional que o país tem, desde o tempo do Império, passando pela República, passando pelo período Getúlio Vargas, período militar, redemocratização. Cada período histórico gera, de certa forma, um regramento, uma lei, uma constituição. Então, é importante para quem atua no meio da política conhecer esse processo. E, coincidentemente, se alguém quiser comprar, ali na Feira do Livro tem a banca do Senado da República, da Biblioteca do Senado, que tem vários textos, e ele tem um box com as 7 constituições. Então, se alguém interessa conhecer a história política do nosso país, é uma boa oportunidade. E os livros ali são de muito boa qualidade e muito baratos. Eu não quero fazer propaganda da Biblioteca do Senado, mas, enfim, ler, estudar sempre é bom, né? A nossa proposta do café aqui é informalidade, proximidade, interação. Então, eu queria, primeiramente, agradecer a presença de todos. Eu sei que é um ato político, acordar cedo, se arrumar, pegar um transporte, um carro, enfim, e vir para uma reunião política às 8h30 da manhã, pluripartidária, dentro do Museu de Arte. É uma coisa realmente para poucos. Então, queria fazer essa deferência a todos vocês que fizeram esse movimento. E é um movimento necessário, participar da política de uma forma, tentar criar uma maneira nova também de política. E nós, quando tivemos a iniciativa do café, 5 anos atrás, a gente pensou em resgatar o valor clássico da política. A nossa referência para esse café é a política dos gregos, é a política dos romanos de 2000 anos atrás, que consideravam a política a atividade mais nobre de uma sociedade. Porque o político é aquele indivíduo que, além de cuidar da sua vida privada, ele se dispõe a cuidar também, no caso dos gregos, lá da polis, da cidade-estado. Então, cada um de nós, além de assumir a responsabilidade pela nossa vida, a gente se propõe a dar nossa colaboração para o social. É uma atividade muito nobre, talvez a mais nobre da sociedade. Então, a nossa proposta é em trazer esse encontro para um lugar como esse museu, sinalizar, a política feita de signos, de sinais, de símbolos, de que a política pode ser feita de um modo nobre. Vocês foram recebidos aí com tapete vermelho, com obras de arte, com colunas. Essa é a proposta do nosso café. E fazer uma discussão de alto nível, uma troca de alto nível. Já estou me alongando. Quero citar algumas pessoas aqui. Temos 2 vereadores no evento. É uma honra para nós, o vereador Tiago do Novo, Albrecht, vereadora Delicel, diretor do Instituto Métodos, que está o Zé Carlos,
o Instituto Métodos está divulgando essa semana, esses dias, né, uma pesquisa sobre as eleições de Porto Alegre. Então, se quiserem contratar pesquisas ali eleitorais, né, e análises, enfim, e tem um artigo também na nossa revista analisando o eleitorado de Porto Alegre. Citar também aqui o presidente do Progressistas Municipal, o Renan também, o presidente partidário, Renan Santos, do Avante, né, estadual. O Lauro, que foi nosso aluno da pós-graduação e ajudou a criar o café, né, então sempre presente. Obrigado, Lauro. E demais, né, os nossos palestrantes. Então eu passo a palavra para a Gisele, que vai coordenar os trabalhos. E, mais uma vez, agradeço a presença de cada um e agradeço particularmente os palestrantes que aceitaram o nosso convite. Bom dia, então, pessoal. Obrigada, Júlio, nosso coordenador do Instituto Alta Política. Eu fico muito feliz e satisfeita, mais uma vez, termos essa casa cheia com tantas lideranças importantes. Então, bom dia e bem-vindas e bem-vindos ao nosso Café com Alta Política. Como o Júlio já expôs para vocês, a revista em Alta Política é uma das nossas ações do Instituto, como a pós-graduação, também a mentoria de planejamento estratégico para campanhas eleitorais e para uma trajetória política. Temos também o grupo de estudos em alta política, que é um grupo de extensão da pós-graduação. Para quem deseja, é aberto para todos, para quem deseja se aprimorar no conhecimento da discussão de alto nível da política, como o Júlio falou aqui. E temos também esse evento que acontece, que é o Café com Alta Política, e o podcast Acessibilidade em Alta. Então, quero pedir para vocês que estão aqui presentes também se conectarem às nossas redes, no @altapolítica, pelo Instagram, Aí, voltamos. No @acessibilidade em alta, também pelo Instagram. Nós temos canal no YouTube do Instituto Alta Política e temos o canal no YouTube do podcast Acessibilidade em Alta, onde a gente fala muito mais sobre o universo da acessibilidade. Bom, mas o objetivo aqui é nós ouvirmos os nossos palestrantes, as nossas palestrantes que vieram trazer as suas experiências, e esse é o objetivo realmente do nosso evento, é conseguir expor e ouvir toda a trajetória profissional, principalmente na política e na luta pela política pública e pela juventude de cada uma e cada um que vem aqui compartilhar conosco. Não é um objetivo de debate, nem de lacrarmos uns nos outros, nem nos digladiarmos, e sim aprendermos uns com os outros. Então, vou compor a mesa pela ordem de fala. Nós teremos 15 minutos de disponibilidade de fala para cada um dos palestrantes, e após todas as... Alô? Aí. Alô? Aí. Esse aqui está bem melhor. Então, assim, como eu estava falando, nós teremos 15 minutos de fala, de disponibilidade para cada um dos palestrantes. Eu irei cuidar o tempo e avisar vocês, certo? Após as falas, nós teremos um momento de abertura para todo o nosso público, para toda a plateia, de perguntas e dúvidas. Então, iremos atender a um bloco de perguntas e, ao final, todos os palestrantes terão a oportunidade de fazer um encerramento respondendo as perguntas e considerações finais em 5 minutos, no máximo, para cada um, certo? Então, para compor a mesa na ordem de fala, iremos chamar aqui Dimitrios Melo, representante da JPP Poa. Bem-vindo, Dimitrios. Também... Samila Monteiro, representante do Novo, do Partido Novo, suplente de vereadora aqui em Porto Alegre. Bem-vinda, Samila.
Luiz Crovato, presidente da J Podemos estadual do Rio Grande do Sul, e a vereadora de Sapucaia do Sul, do PDT, Gabriela Ortiz. Por favor. Bem-vindo, Luiz. Bem-vinda, Gabriela. Chá para ti, na gentileza. Obrigada, Gabriela. Então, vou passar a palavra para o Dimitrios, que irá iniciar, e nessa mesma ordem iremos ouvindo os nossos palestrantes. Muito obrigada, pessoal. Até mais. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença dos nobres parlamentares que estão aqui hoje, representantes do Instituto também. Gente, hoje eu vim no lugar do Daniel Ajala. Ele é assessor parlamentar do deputado Marcos Vinícius e, por conta de agenda, ele não pôde se fazer presente. Então, eu, como vice-presidente do Movimento da Juventude Progressista, vim representá-lo, né? O que me trouxe para a política? Né? Eu, jovem, lá em meados de 2005, mais ou menos, hoje eu estou com 34 anos, eu comecei a questionar várias situações, né? Onde eu ia em um hospital público com a minha mãe ou com algum familiar meu, e eu via a defasagem da qualidade da saúde em alguns aspectos, a defasagem, de certa forma, do transporte coletivo, e isso começou a despertar na minha mente. Eu digo, e escândalos de corrupção na esfera federal, estadual, eu digo assim, municipal, em algumas cidades, né, aqui do Rio Grande do Sul, e eu digo, como que eu faço para mudar isso, de alguma forma? Eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Isso foi fomentando, porque é tão fácil a gente acusar, dizer, todos os políticos são corruptos, né, e ficar engessado, ir lá para trás de uma tela de computador e criticar. Eu digo, eu tenho que mudar isso. E a minha mãe sempre dizia, ela faleceu em 2021, né, ela sempre dizia, filho, a gente nunca vai mudar o mundo, mas se a gente puder mudar um pouquinho que seja no nosso bairro, com ações, com trabalho, com projetos, a gente já está fazendo grandes coisas, grandes modificações. Primeiro é no teu núcleo, depois, com a graça de Deus, se assim Ele permitir, a gente vai aumentando, vai amplificando essa ajuda, né, esse modelo de política. E lá em 2013 tiveram os protestos, né, com relação ao aumento da passagem. Em 2013, acho que eu falei 2013, isso aí. E ali eu fui para a rua junto e eu vi tribos, no bom sentido da palavra, todos reunidos por uma única causa. Ali tinham pessoas que não tinham nenhum tipo de ideologia partidária, estavam todos reunidos por uma única finalidade, sabe? E ali eu vi, de fato, todos reunidos, e aquilo me despertou uma vontade de querer fazer mais. Em 2015 eu me filiei ao Partido Progressista, sempre me colocando à disposição, com vontade de fazer o diferente, né? Só que é como eu disse, gente, né? O jovem, ele tem que ser cada vez mais fomentado a querer fazer política, porque eles são o futuro, né? Nós somos o futuro, literalmente. Né, não querendo fazer trocadilho com música da Legião Urbana, mas nós somos o futuro da nação, né? Então, acredito que sempre embasado também nos mais sábios, né? Porque tem gente que critica os mais velhos que hoje compõem cargos, enfim, ou até mesmo parlamentares, trocar todo mundo. Eu não penso dessa maneira, acredito que aqui todos concordem, né? Eu vejo sabedoria em alguns que lá estão, né? Então, me espelho, inclusive, em alguns, né, que já passaram, em qualquer uma das esferas, né, municipal, estadual ou federal. E, para mim, é uma honra estar aqui hoje, poder compartilhar, né, esse início, o que me fez, o que me motivou a querer entrar para a política, querer ser político, né, sempre respeitando a democracia. Nós vivemos em um país democrático, então tem que respeitar a opinião contrária, entende? Não precisa aceitar, não concordar, entende? Mas tem que haver sempre o respeito, né? Como eu digo, eu sou filiado a um partido de direita e a minha madrinha tem 80 anos
é professora aposentada do Estado, é petista roxa, e eu entro madrugada a fio conversando com ela. E uma coisa saudável, tranquila, porque é o respeito, o respeito. O diálogo sempre tem que prevalecer. A partir do momento que a gente começa a degladiar, um querer acusar o outro, ou até mesmo vias de fato, né, eu não concordo, entende? Eu não concordo, acredito que aqui a maioria também não concorde. Né? O diálogo sempre tem que estar em primeiro plano. Né? Como ontem mesmo o próprio prefeito Melo falou, no evento que teve do plano diretor lá na PUC, né? Viva a democracia, viva a democracia. E não tem problema nenhum, né? Um criticar o outro, tá tudo certo, mas eu acho que o respeito sempre tem que prevalecer. Sei que eu estou repetindo as palavras, mas a minha ideia hoje como jovem político é vir trazer esse pedido, né? Para que não deixem aflorar, não deixem os extremos tomarem conta, não deixem o espírito da quinta série incorporar de alguma forma, seja num debate político, né, seja num parlamento, seja numa bancada, não importa. Né, vamos sempre manter o respeito e o diálogo, gente. Tá? Com isso eu encerro a minha fala, agradeço mais uma vez de coração, contem comigo no que precisar, né? E para mim mesmo, político não tem que ter medo de falar, não tem que ter vergonha. Estou nervoso, estou começando agora a me soltar, a falar, né? Não tenho o hábito de falar em público, mas agradeço aí, desculpa qualquer gaguejada, né? Agradeço a presença de todos ilustres, e fomentando sempre os jovens a quererem fazer política, gente. Quererem fazer política. Porque, como diz o presidente Vitor, né, quando a gente sai de casa, a gente já está fazendo política, queira ou não. Né? Quer dizer, se uma pessoa tropeçou no cordão da calçada, se machucou, é política. Entende? Né? Ela vai precisar de um hospital público, na maioria das vezes. Para finalizar, como eu tinha dito lá atrás, né? A minha mãe dizia assim, filho, eu acredito que a gente não pode dizer que a gente não gosta de banana que a gente nunca provou. Então, eu acho que sim, todo parlamentar, ou todo jovem que pretende ingressar na política, ele sim tem que fazer uso de hospital público, ele sim tem que pegar a condução coletiva, ele sim tem que fazer, o boletim de ocorrência ele vai fazer, obviamente, em qualquer local. Né? Tem pessoas que são mais providas, e tem condições de ter câmeras de segurança, né, em sua casa. Tem pessoas que têm condições de ter um porte de arma, né, pode proteger a sua família ali. Né, se entra um meliante armado, a gente fica refém. Ele faz o que ele quiser e está tudo certo. Então, acredito sim que todos devem ter o direito de se defender. Né? E é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço de coração aí. Vou passar agora o microfone para nossa excelentíssima, para quem quer, para eu não cometer gafe, para a Samila, tá certo? Vou passar para ela, gente. Muito obrigado mais uma vez. Um excelente dia a todos. Até mais. Bom dia a todos. Muito obrigada pela presença, pelo convite ao Júlio, à Alta Política, a todos os presentes que estão aqui, aos colegas parlamentares, aos meus colegas de banca, né? Também ao vereador Tiago Albrecht, ao vereador Adeli, é uma grande responsabilidade, aos amigos também da Câmara, ao Luiz, já cumprimentando todos os nossos colegas, né? Hoje é dia de plenário, inclusive. Eu sou Samila Monteiro, eu tenho 28 anos de idade. Elenquei alguns tópicos, porque eu gosto de falar bastante, mas eu tenho uma missão e um propósito e eu quero cumprir ele nesse tempo, para aproveitar o tempo de cada um de vocês até aqui. Eu sou muito grata por essa oportunidade, conversar é sempre muito bom. Falando um pouquinho das minhas origens, sou 100% gaúcha, morei em algumas cidades do nosso estado do Rio Grande do Sul, mas a experiência que eu tive, nós somos resultados das nossas histórias, né? Mas a experiência que eu tive em Porto Alegre e no bairro que muito me acolheu, ela fez uma virada de chave na minha vida e me abriu para muitas oportunidades. Esse bairro que me acolheu,
e que me fez ter uma análise de que não há espaço vago e que ele é sempre ocupado, então onde o Estado não está presente, esse espaço é ocupado, eu consegui ver na prática o que isso significa e como a ausência efetiva e eficiente do Estado, ela se faz presente e ela marca a vida de pessoas. Esse bairro de Porto Alegre, que é um bairro feliz, me abriu oportunidades de conhecer pessoas maravilhosas, e é o bairro da Restinga, né? Que nós aqui, quem conhece o bairro da Restinga, levanta a mão, quem já foi, quem ainda não foi, recomendo ir. E esse bairro foi um bairro que realmente ali algumas coisas começaram a ser plantadas e ainda mais semeadas no meu coração. Mas eu quero falar para vocês, antes da gente iniciar esse papo, até para que vocês me conheçam um pouquinho sobre o meu comportamento. Porque eu sou, digamos assim, uns 45% extrovertida e o resto eu sou de introspecção. Com isso a gente resume duas coisas, que eu falo bastante e que eu penso bastante também. E nessa questão de pensar bastante, eu sempre fui muito indignada, internamente indignada. Então, ao ligar a televisão e ver alguma coisa não resolvida na área da segurança pública, eu me indignava. Ao ver uma mãe que não tinha creche para o filho e o Estado tem essa atribuição tão básica e não conseguir fazer isso de forma eficiente, eu me indignava. Ao pegar o ônibus lotado, me deslocar e conhecer a mobilidade urbana, uma coisa no plano diretor, outra coisa... O cidadão, se a gente perguntar o que é plano diretor, ele não vai saber. Mas se ele perguntar o que é pegar um ônibus lotado, 3 ônibus, passar 3 horas no trânsito, trabalhar, 5 meses só para pagar imposto, ele sabe o que é plano diretor e ele conhece o que é Estado. Então, uma das coisas que me moveram a entrar na política foi a frase: alguém precisa fazer alguma coisa. Talvez não dessa forma, mas em algum momento da vida de vocês, vocês também já pensaram isso. Alguém precisa fazer alguma coisa. E essa Samila que muito pensava e que se indignava com tudo, tinha essa inconformidade. Até que os meus amigos, em 2020, disseram que a minha inconformidade poderia se tornar um ativismo político. E aí, quando a gente sai do salto do cidadão indignado para o cidadão ativo. Então, com 20 e pouquinhos anos de idade, eu talvez quem é bom de cálculo aí, uns 24, 25, eu entrei na política concorrendo pelo Novo, num partido liberal, que diziam, vereador Tiago, o partido do sapatênis. Nunca botei um sapatênis, né? Mas fizemos uma campanha linda com 2.251 votos, eu fiquei na suplência no Partido Novo. E nós, sem fundo partidário e eleitoral, tivemos a melhor captação, uma das melhores captações na eleição de 2020. Como terceira suplente, eu tive algumas oportunidades, inclusive de assumir como titular temporariamente, substituindo os meus colegas, vereadora Mari Pimentel, vereador Camozato, que hoje é deputado, e agora o vereador Tiago Albrecht. Pelos resultados da campanha, que não é sozinha que a Samila fez, mas resultado de trabalho, do trabalho de muitas pessoas. Fui convidada a trabalhar na Câmara de Vereadores e hoje estou como chefe de gabinete. E agradeço pela presença dos meus colegas que cederam esse momento para que estivessem aqui compartilhando comigo desse momento. Feita essa breve introdução, eu pergunto para vocês, porque falar de jovem, e eu vou chegar no propósito, que o nosso tema é o jovem e a política, mas vamos começar com um exercício aqui. E aí eu pergunto para vocês, com o que nós podemos comparar, e aqui vai para os mais decanos, talvez, que vão ensinar os jovens, com o que nós podemos, o diretor do Instituto de Pesquisa deve saber disso muito bem também, com o que nós podemos, gurias, comparar uma campanha política. Ai, campanha política para mim é santinho no chão. O que mais? O que nós podemos comparar uma campanha política? O que vocês lembram? Por favor, nos ajudem. Bandeiraço. Bandeiraço. Ótimo.
Panfletagem. Quem mais tem campanha política? Para vocês? Noites mal dormidas. Olha aí o candidato. Caixinha de correio abarrotada. Exatamente, né? Mas tem uma coisa do ponto de vista técnico que me ensinaram que a campanha era parecida. A campanha é uma empresa de curto prazo que precisa dar certo e, se der certo ou não, você precisa fechar essa empresa, ou você precisa planejar a empresa. Você precisa de capital de investimento. E aí nós estamos falando dos mais diversos recursos e formas de arrecadação. Depois que você coloca, você precisa de funcionários para essa empresa. Depois que você tem funcionários, você precisa pagar os seus prestadores de serviço. E num período de 45 dias, você precisa fechar essa empresa e fechar ela com qualidade. Porque o candidato que não fecha a empresa, ou ele arranja uma baita dor de cabeça e uma dívida e um trauma e nunca mais quer concorrer, sob pena de, mas aí eu me elegi. Tem um outro ponto. Se ele não fechar bem a sua prestação de contas, ele pode ser cassado. Nós já tivemos exemplos em Porto Alegre. Então, logo que eu entrei, eu aprendi que a campanha política, como uma jovem, ela é semelhante a uma empresa. E aí eu pergunto para vocês, ela exige ou não exige preparo? Ela exige muito preparo, porque campanha política não é para amador. Mas e nós, jovens na política? A gente chega sem saber nada. Nada. E nos dizem que a nossa juventude é um ativo. Mas aí eu pergunto como a gente faz política. Nesse sentido, eu recebi muitas oportunidades, inclusive de ser líder pelo Renova BR, que é a maior escola de formação de líderes políticos do Brasil, que nos possibilita entender uma política e uma campanha com um ponto de vista técnico. Me tornei também líder do Lola, que é o Movimento de Mulheres pela Liberdade, em que nós preparamos mulheres que querem ter esse apreço por política, mas por uma política qualificada. Então, desse ponto de vista, e eu não sei se vocês percebem, mas é isso que eu gosto da política. É porque ela pode mudar a vida das pessoas, mas quando a gente traz a técnica, a gente muda e a gente consegue fazer bonito. E aí eu pensei assim, para essa nossa conversa, com o que eu posso ainda mais comparar? O que seria um candidato jovem ideal? Se um jovem estivesse, nós temos jovens entre nós, jovens há mais tempo entre nós, o que é preferível de um candidato, de um político? É preferível que ele seja um Kaká a um Ronaldinho Gaúcho. O que eu quero dizer com isso? Que na política se destacam quem são os popstar, o estrondo, o influencer. Só que a política, gente, é, na maior parte das vezes, feita por cacás. E o que eu digo com isso? É o consistente, é o jogador bom, conservador, e aqui eu não falo do campo de vista ideológico, mas de proceder. Então, na política, enquanto jovem, eu aprendi que é preferível que você seja muito mais consistente do que um estrondo. Samila, mas vamos lá, e eu uso o exemplo do Marcel Van Hatten, no qual eu sou suplente, segunda suplente, também a deputada federal. Honro, né? É uma grande alegria dizer isso. Mas o Marcel, ele é um estrondo. Todo mundo concorda que ele é um estrondo? Realmente ele é. Mas antes disso, ele foi vereador aos 18 anos, perdeu diversas eleições, mas manteve disciplina e consistência. E já quase indo para o final, eu só quero contar uma história que me ajudou a ser uma jovem na política. Eu anotei ela brevemente, é uma história milenar, é baseada em fatos e, portanto, real, mas eu vou resumir ela para vocês, que é de um jovem que ele se tornou rei, o seu pai veio a falecer, e ele se torna rei. O pai dele foi um dos reis considerados os mais sábios. Quem aqui já ouviu falar do rei Salomão? Mas o filho foi um tolo e dividiu um reinado
como ele fez, Júlio, essa grande proeza. O povo chegou para ele e disse o seguinte: teu pai foi muito duro conosco. Teu pai foi um homem duro. E olha que, diferente do perfil de Davi, que era bélico, Salomão foi o chamado para construir o templo, porque ele era um negociador. Mas como negociador, ele também foi duro com um determinado povo. E esse povo chega para o filho e diz assim: alivia o jugo que o teu pai colocou sobre nós. E aí o filho, novo rei, o jovem, disse o seguinte: me dá 3 dias de prazo e eu volto para conversar com vocês. O jovem foi em quem? Para se aconselhar com os velhos, os conselheiros, o grupo de anciãos. E aí os conselheiros, eu digo velhos aqui no termo de sabedoria, não é nada de etarismo aqui, tá? E aí os senhores disseram o seguinte: olha, novo rei, nós aconselhamos que o senhor realmente alivie o jugo. Seja bondoso com esse povo e esse povo será seu para sempre. Só que o novo rei tinha os seus amigos, jovens, revolucionários, militantes. É bom a força jovem, mas às vezes ela desconsidera a ciência política, a geopolítica, a história do reino. E aí os jovens disseram assim para ele, eu até anotei porque eu achei interessante. Meu amigo, diz assim para esse povo aí que quer paz: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pensem. Já estou 2 minutos, tá bem, já estou finalizando. E aí ele disse o seguinte: eu tornarei o jugo de vocês ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes. Eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Arrogante, impaciente. E o que a gente aprende com essa lição? É que um jovem na política, ele carrega muitos ativos hoje em dia. Ele é um influencer, ele é um tiktoker, ele revoluciona. Mas um jovem tem algumas coisas que não lhe são boas. A arrogância própria da juventude e a impaciência. E isso, para fazer uma alta política, é um grande problema. Arrogância e impaciência. É por isso que a gente precisa se apoiar num conhecimento sólido, entendendo que a técnica política é importante. Entendendo que a política tem paixão, mas precisa ter técnica e qualidade. Para que não venhamos nós, enquanto jovens, cometer o mesmo erro que esse jovem rei, que poderia ter aprendido com um pai sábio, mas foi um rei tolo. E naquele dia, nós temos nos registros históricos, diz, ele dividiu um reino. Isso causou problemas a um povo até hoje. Então, fazer política é usar a nossa liberdade, o poder e a influência, com técnica e responsabilidade. Obrigada. Então, bom dia a todas, a todos, nossos vereadores. Primeiramente, quero agradecer aí o convite da minha amiga Gisele Rubi por estar aqui hoje e toda a assessoria da Alta Política por estar ao lado de grandes líderes aí hoje, como a nossa vereadora Gabriela, nossa suplente vereadora Sâmila, nosso representante dos progressistas aí, Demétrio. E fico muito feliz de estar aqui hoje. Bem, eu me chamo Luiz Crovato, tenho 24 anos, estou à frente da Juventude Estadual do Podemos há pouco menos de um ano e a minha trajetória política começou em 2016. Na verdade, eu sempre tive interesse, sempre tive curiosidade de participar, sempre que teve algumas eleições eu ia nos comícios, pegava adesivo, fazia bandeiraço, só que nunca tive a oportunidade de estar lá de fato, né? E aí, em 2016, eu tive a oportunidade de fazer um estágio nível médio, né, na Secretaria de Planejamento do Estado, e foi ali que eu comecei a entrar de fato na política. E de uns anos para cá, eu fui percebendo que os jovens, às vezes, eles têm a oportunidade, só que eles têm muito receio ainda de entrar a fundo na política por conta
da política tradicional, por achar que o jovem não tem não tem capacidade de exercer uma função, de representar um grupo. E essa é a nossa principal bandeira aqui na Juventude do Podemos, né? Hoje a nossa principal bandeira é a inclusão de jovens dentro da política. Nós queremos capacitar jovens para que possam ocupar espaços na administração pública, espaços na tomada de decisões do partido. E hoje nós temos muitas oportunidades dentro do Podemos. O nosso presidente Everton Braz aí, ele dá muita oportunidade para os jovens. Hoje nós temos cadeiras dentro das reuniões de coordenadores dentro do Estado, onde nós podemos opinar e tomar decisões dentro da administração do partido. E isso é muito importante, porque, como a Samila falou, é muito importante a gente falar sobre eleições, sobre capacitar jovens para as eleições, mas o principal é a gente incluir os jovens dentro de uma agremiação política, dentro de um partido, para poder pegar experiência, né? Porque tem muitos jovens aí hoje que são influencers, tem muitos seguidores, têm vontade de concorrer e às vezes acabam entrando em um partido político que são convidados ali, que por conta da sua influência, e acabam se frustrando por não ter uma preparação para poder concorrer. E isso é uma das bandeiras que a gente está lutando muito hoje, né? Não adianta a gente pegar grandes nomes ali hoje, grandes jovens líderes, e botar a concorrer sem mesmo preparar eles. Eu acho que é muito importante a gente incluir os jovens dentro de partidos políticos, capacitar eles, criar projetos, grupos de estudos, palestras, como nós estamos fazendo hoje na Juventude do Podemos, para capacitar esses jovens para as eleições de 2024. Não adianta a gente só pegar, eu quero incluir um jovem, então vamos pegar meia dúzia de jovens e vamos botar na nominata. Acho que isso tu acaba tirando o sonho de muitos jovens e acaba frustrando os jovens, né? E isso é uma coisa que a gente está querendo mudar. E pensando nisso também, nós criamos a imersão pré-campanha, a imersão Líderes do Amanhã, vai ocorrer agora no mês de dezembro, onde nós vamos estar capacitando os jovens, onde vai ter diversas palestras, palestras de marketing eleitoral, enfim. É todo um trabalho que a gente vem fazendo aqui. Inclusive eu também, eu sou novo na política, eu entrei em 2016 como estagiário, é a minha primeira participação de fato como um dirigente partidário, como representante de um grupo de jovens. Eu até estou um pouco nervoso, vocês me desculpem. Não tô 100% acostumado ainda a falar em público, a gente vai se adaptando, a gente vai se acostumando, né? Mas é isso, é um trabalho que deve ser feito, a inclusão de jovens, a gente tem que dar oportunidade para os jovens, né? Eu até fiz algumas anotações aqui. E é isso. E percorrendo o Estado hoje, conversando com várias lideranças no Estado, eu vejo que os jovens hoje eles estão enfrentando uma dificuldade muito grande hoje, que é a questão da polarização, né? Hoje os jovens estão sendo forçados, infelizmente, a escolher um lado que no fim, infelizmente, não vai levar o jovem a lugar nenhum. Conversando com esses jovens no interior, eu vejo que os jovens eles não estão interessados em ter que escolher entre a direita e a esquerda. Os jovens eles estão interessados em ter uma oportunidade de emprego e ter um salário digno para poder pagar sua própria faculdade, para poder pagar o seu cursinho, adquirir seu carro, adquirir sua casa, porque, querendo ou não, é muito difícil, né, tu poder pagar um cursinho pré-vestibular, tu poder pagar uma faculdade. E hoje as oportunidades que os jovens têm no mercado de trabalho, o salário não é
não têm condições de poder pagar, de poder exercer a sua função, né? Vocês me desculpem, mas é isso, eu agradeço a participação, me desculpa o nervosismo, acabei ficando um pouco nervoso. E caso queiram conhecer um pouco mais do nosso trabalho, vocês podem seguir nas nossas redes sociais, @jpodemos. Se quiserem conhecer um pouco mais da nossa imersão, vocês podem me contatar, podem entrar em contato. Se quiserem conversar um pouco mais, tomar um café, que não precise estar com o microfone, eu vou estar 100% à disposição. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, desculpa o nervosismo, e podem contar comigo por que for necessário. E mais uma vez, muito obrigado por estar aqui hoje com vocês. Vocês são grandes líderes, eu comecei a acompanhar o trabalho de vocês, vocês são inspiração para muitos jovens. E muito obrigado por estar aqui hoje e estar aqui ao lado de vocês. Muito obrigado. Bom dia a todos, todas e todes. Quero agradecer imensamente o convite. Dizer para a Gi que, além de admirar ela, também tenho nela a esperança de um futuro melhor. E acho que é isso que todos os dias a gente se propõe. Mas nesse primeiro momento queria me apresentar. O meu nome é Gabriela Ortiz. E como dizia Lélia Gonzalez, todas mulheres precisam dizer o nome e o sobrenome, para a gente dizer da onde a gente vem. E meu nome é Gabriela Ortiz, tenho 26 anos, fui eleita a vereadora mais jovem da história do município de Sapucaia do Sul, aos 23 anos. E aí, me perguntam como que eu fui parar lá. E eu sei como. Aos 18 dias de vida, eu fui adotada por um casal do município de Sapucaia. Eu nasci em Porto Alegre e a minha família adotiva não quis, naquele momento, por decisão, talvez a mãe, talvez o pai, não sei o contexto, mas, desde que eu me conheço por gente, eu já faço parte de uma política pública. E, pasmem, eu sou formada em políticas públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje, eu faço mestrado também na URGS e o meu mestrado também em políticas públicas, ele é sobre violência política de gênero. A violência que nós, mulheres, sofremos diariamente por estarmos em cargos decisórios, estarmos na política, eleitas ou não, porque o processo eleitoral ele é muito injusto, ele é muito duro com todas as mulheres, tanto de esquerda quanto de direita. Eu me encontro numa posição muito favorável e é muito bom ouvir os colegas e ver diferentes perspectivas. Eu venho de um campo progressista, eu venho de um campo onde a gente precisa falar sobre a oportunidade, a igualdade e também pautar os nossos privilégios. Hoje, estar aqui é um privilégio. Quantos alunos, alunas e juventude lá da periferia não pode estar aqui ouvindo isso, ouvindo essa fala? E é isso que eu me proponho. Todos os dias, desde que eu me elegi em 2020, eu penso, qual é o meu papel na política? O meu papel na política hoje, eu descobri que é estar lá na ocupação, conversando com aquele aluno que, infelizmente, né, ele precisa trabalhar, ele precisa colocar a comida na mesa e ele não tem como ir para um cursinho pré-vestibular, porque ele precisa levar a sobrevivência para dentro de casa. E a gente tem uma perspectiva em Sapucaia muito triste quando falando da juventude. Por quê? Porque nós temos uma juventude que ainda está longe da escola. E essa é uma pauta inegociável dentro do PDT e que precisa ser falada constantemente. A educação pública do nosso país, para mim, é a maior crise que nós temos. E é essa educação que a gente precisa transformar. E essa é uma transformação que ela realmente tem que ser revolucionária, sim. A educação pública que nós garantimos para a nossa educação infantil e para a nossa juventude é muito precária. Eu vejo pela nossa cidade, eu chego nas ocupações ou nas localidades mais vulneráveis de Sapucaia do Sul e o reflexo que eu tenho é, eu não posso voltar para a EJA, porque a EJA é longe da minha casa. Eu não tenho passagem para ir. E esses acessos é o que me traz aqui hoje. Falar sobre juventude é falar sobre a falta de acesso.
a falta de acesso à saúde, a falta de acesso a insumos, como, por exemplo, agora nós estamos falando sobre dignidade menstrual. As pessoas menstruam. E isso precisa ser falado. Esses são recortes que eu acho que é importante trazer para a juventude. E eu acho, principalmente, como uma vereadora tão jovem, a identidade. Cada um de nós aqui tem a sua identidade e as suas particularidades. Toda quarta-feira, eu vou para a estação de trem de Sapucaia e a gente faz um trabalho já faz 3 anos, falando com a comunidade, fazendo prestação de contas. E todos os dias, as pessoas não acreditam que eu sou ou estou a vereadora. E aqui nessa sala, eu acho que é importante trazer esse reflexo. A gente não vê a juventude nos espaços de poder. Aonde que a gente vê as juventudes? Aonde que está a juventude? Dentro do partido de cada um e cada uma de vocês. Dentro do PDT, nós temos a Juventude Socialista, que é a qual eu milito, a qual eu me encontro, né, fazendo formações políticas, e a gente entende que esse protagonismo ele tem que partir principalmente dos partidos. Os partidos têm que entender que para oxigenar um partido hoje, somente a juventude. Com todo respeito, né, às pessoas que vieram antes de nós, que têm um legado, tem sim a sua parcela de contribuição, mas nós precisamos pensar que a juventude não é o amanhã, a juventude é o agora. Se eu não capacitar o jovem agora, se eu não fornecer para ele o mínimo de dignidade, esse jovem não vai acessar a política. Nós aqui, nessa mesa, somos privilegiados, porque esse acesso, ele é muito remoto. Eu, em Sapucaia do Sul, tive a oportunidade de estudar sempre em escola pública. Eu estudei a vida toda em escola, no fundamental, no ensino médio, eu fui para o Instituto Federal Sul-Rio Grandense, que é o IFSU. É uma política pública que foi instaurada e que faz com que diversos alunos tenham, né, o ensino técnico como uma alternativa. E antes da vereança, se vocês me perguntarem onde é que eu estava, eu era estagiária, exatamente como você trouxe. Como é importante o papel dos estagiários e das estagiárias. Por que eu trago esse recorte? Porque quando eu cheguei lá, e aí eu trago o recorte da GI, eu trabalhei com a GI na Secretaria, no Departamento de Direitos Humanos e Cidadania, durante o governo do Sartori. Eu fiquei 6 meses na secretaria, trabalhando junto com ela, e eu me demiti. Porque eu não concordava com diversas coisas que aconteciam, ou deixavam de acontecer. E foi aí que eu entendi que tudo é decisão política. A pobreza, a miséria, a falta de acesso, a discriminação, a violência, tudo isso é decisão política. Sapucaia do Sul, hoje a gente faz um trabalho voltado para a nossa comunidade mais vulnerável. Não tem como a juventude vir aqui falar somente de um caráter meritocrático ou de um caráter de somos todos iguais, porque não somos. Tem muita gente que está agora na periferia sem água. E essa é uma realidade do município de Sapucaia do Sul, que não está muito longe de Porto Alegre. Sapucaia do Sul, hoje, 52% do nosso território são de áreas de ocupação irregular. Ou seja, tem gente agora sem saneamento básico. E aí eu estou falando de meninas de 14, 15 anos que estão grávidas. Como é que eu vou dizer para essa menina para ela ingressar num partido político e vir militar com a gente e mudar, sendo que ela não consegue nem sequer ir para a escola? É isso que a gente precisa falar, sobre acesso à oportunidade. E eu, enquanto vereadora, acredito que é a partir da educação. Acho que hoje, nosso país está na situação que está porque a gente deixou de lado a educação. A gente tem muitos problemas, mas o fator educação é o que realmente vai transformar a longo prazo. E eu acho que essa mudança é uma mudança que tem que ser feita dentro dos partidos, dentro e individualmente também. Porque agora há pouco estava conversando com o pai da Gi e a gente estava falando sobre o coletivo. Qual é o papel do coletivo? A gente tem que tentar formar pessoas críticas, independente do espectro político, esquerda, direita. O importante é a pessoa pensar e saber o que está dizendo e por que está dizendo. E a gente precisa construir isso a partir da juventude. Eu, hoje, entendo que a gente tem um papel fundamental. Esse papel ainda está muito fragilizado. Por quê? Domingo agora, a gente teve o Enem. Quantos municípios forneceram passagem gratuita para os estudantes irem? Sapucaia não forneceu. Não teve gratuidade. Tiveram gratuidade na eleição, teve gratuidade também na votação para conselho tutelar, mas não teve para o Enem. O Enem é uma das principais portas de acesso à universidade. E aí eu trago o recorte. Eu estou na URGS, hoje fazendo mestrado, e quem é que está dentro de uma universidade hoje? Não é o jovem da periferia, infelizmente. Não é o jovem negro.
E, claro, as políticas afirmativas, elas vêm exatamente com essa postura e com esse papel fundamental de reparação histórica. Então, a gente teve uma vitória muito grande quando o Senado Federal vota pela permanência das políticas afirmativas e a sua ampliação. Isso é política pública. E a gente precisa pensar para além. A juventude tem as suas transversalidades. Nós temos a população LGBTQIA+, nós temos a população da juventude com deficiência. Nós também não falamos do genocídio da população negra. Nós também não falamos sobre a população indígena, que também existe, que também é presente em toda a região metropolitana. E aí eu trago o recorte da região metropolitana, porque tudo que acontece em Porto Alegre respinga na região. Eu vou pegar um exemplo. Eu, enquanto estudante, hoje não tenho meia passagem. Então, se eu venho estudar aqui, Porto Alegre fica a 30 minutos de Sapucaia e a gente não tem a meia passagem. O aluno lá de Sapucaia do Sul, que faz um cursinho pré-vestibular em Canoas, Sapucaia não tem um cursinho pré-vestibular popular, tá aí um ponto também. Ele vai para Canoas, Esteio, fazer um cursinho, só que quando ele chega em Porto Alegre, ele não tem nem sequer o acesso à meia passagem aqui. Então, são essas lutas que eu acho que a gente precisa pautar. Como que está o acesso dos nossos jovens à educação? Não tem como eu vir aqui e dizer, fulaninho, fulaninha, vamos entrar para a política, que tudo é lindo, porque não é. A gente vai chegar dentro de um partido político e a gente vai ser a última pessoa a ser ouvida. A gente vai chegar para muito dirigente partidário que não vai querer te dar um microfone, porque tu falta geada, falta tempo de estrada. Eu ouço isso todos os dias. Eu vou para a estação de trem e as pessoas não acreditam que eu sou a vereadora. Eu reforço isso porque é importante essa identidade. É importante oxigenar nesse sentido também, das pessoas se reconhecerem naquele espaço. E aqui em Porto Alegre, vocês fizeram um feito que para mim é maravilhoso, elegeram uma bancada negra, uma bancada que também representa a juventude. E esse é um recorte que precisa ser dito. Quantos meninos e meninas não se reconheciam até ontem? Sapucaia do Sul, eu tenho a honra de ser a vereadora mais jovem da história do município. Eu fico feliz e, ao mesmo tempo, triste. Eu espero que venham mais de nós, cada vez mais. Tanto que essa é a minha luta, tanto que isso é o que faz eu levantar da cama. E eu acho que isso, para a nossa juventude, é muito importante. A gente tem motivação todo dia para levantar da cama. A minha motivação é saber que agora tem um monte de meninas lá que querem, por exemplo, ter acesso à educação. Mas o que está acontecendo? O que impede? É a EJA? É a localidade da escola? Então vamos para o governo do estado, vamos pedir para ter alternativa, vamos para o governo municipal, vamos para o Ministério Público. Essas denúncias a gente tem feito. E eu acho que o papel do legislativo é esse também. Além da fiscalização, é essa cobrança constante de todos os poderes. Na última segunda-feira, eu propus em Sapucaia do Sul uma audiência pública para falar sobre violência doméstica e familiar. Sapucaia do Sul tem altos índices de violência e nós não temos uma delegacia especializada em atendimento às mulheres, nós não temos uma casa de acolhimento e não temos um ajuizado, que é uma vara especializada em atendimento às mulheres. Para vocês terem uma noção, uma mulher que seja vítima de violência agora e caso ela precise da defensoria, só ano que vem. É sobre isso que a gente quer falar. E a juventude, ela tem essa capacidade. Gosto muito da fala dos colegas quando pontuam. A juventude tem capacidade, sim, de estar com a caneta na mão, de decidir, sim. E eu venho do movimento estudantil, eu defendo muito o movimento estudantil, porque toda essa base, ela é construída e ela é debatida. E aí a gente constrói essa base com conhecimento. Eu fui para a faculdade, eu sou formada em políticas públicas, e eu faço mestrado em políticas públicas, e eu posso ter o doutorado pós-doc, só que quando eu tiver 30 anos, se vier um cara, ele sempre vai ter mais protagonismo que eu. E esse machismo estrutural a gente também tem que falar. Eu estou muito feliz hoje que eu vi várias mulheres aqui participando. Isso me motiva. Independente de espectro político, eu acho que nós, mulheres, temos um papel fundamental, que é a luta por mais participação feminina na política. Não é possível que nós tenhamos 52% do território brasileiro de mulheres, eleitorado, e nós tenhamos somente 17% no Congresso Nacional. Além disso, a gente precisa eleger cada vez mais mulheres que tragam a pauta feminina e feminista. No meu caso, acho que é importante a gente sempre pautar o feminismo como um movimento de igualdade e de equidade entre homens e mulheres. E isso é uma questão estrutural, desde a infância. Por isso que eu sempre trago o papel da educação. E aí, concluo dizendo que o legado de Leonel Brizola, para mim, é muito importante. A gente saber de onde a gente veio é muito importante. Leonel Brizola dizia que crianças tinham que ter 3 refeições no dia. Ele era louco. Ele era louco na época.
Hoje, nós temos isso como uma política pública. Então, agradeço o espaço, agradeço muitíssimo. A minha intenção é trazer essas reflexões, mas principalmente conseguir chegar até vocês e mostrar que o jovem é capaz. Apostem na juventude, apostem nas juventudes dentro do partido. Não deixa a juventude ficar de lado ou só em ano eleitoral, que aí os partidos pegam os grupos de juventude e botam para panfletear ou para hastear a bandeira. Sejam um elo, façam parte desse processo. A gente precisa de vocês. Muito obrigada. Convido todos, todas e todos aqui presentes também para quando puderem visitar Sapucaia, serão muito bem-vindos. E é isso. Um forte abraço. Se cuidem. Obrigada, Gi, novamente pelo convite. Não passou do tempo. Sou eu quem agradece, pessoal, aos nossos palestrantes, nossos grandes líderes aqui. A Gabriela, que nos traz com muita clareza a problemática, principalmente da inserção dos jovens na política, na educação, mas que também nos representa com a sua fala, trazendo a importância da diversidade, de reconhecer as diferenças na vida em sociedade, mas sempre lutando pela equiparação de direitos e de oportunidades. A fala da Sâmila também, que traz sobre o papel político, do agente político, que é exercer com sua influência o seu poder, mas com técnica e responsabilidade, e dos nossos 2 representantes partidários aqui da juventude, que nos trazem essa representação e a importância do protagonismo dos jovens. Então, muito obrigada, mas agora nós teremos um bloco de abertura para as falas da plateia, para as dúvidas, perguntas também, breves apresentações, por favor, e os nossos palestrantes irão encerrar, como eu havia dito. Eu quero agradecer, primeiramente, também nosso secretário adjunto do Esporte de Porto Alegre, Vinícius Caster, que chegou posteriormente. Esse evento está sendo gravado e será disponibilizado posteriormente na íntegra pelo YouTube, no canal do Instituto Alta Política. Então, todos poderão ter acesso e compartilhar também com a parceria do Estúdio Rino, que está ali o Roger, fazendo as gravações sempre aqui conosco. E também agradecer às meninas do Café do Margues, que sempre nos abrem as portas com tanto carinho. Muito obrigada. Vou passar, podem sinalizar, quem quiser fazer perguntas e contribuições. E a Heloísa, que também aqui, bicho da URGS, no curso de História, uma jovem, também de escola pública, que conseguiu conquistar o seu espaço e vai ser uma grande liderança. Ela vai contribuir aqui com o microfone. Então, vamos ser breve aqui. Bom dia aos senhores e às senhoras, especialmente às autoridades presentes. Mas vou aproveitar a oportunidade de responder à provocação da mesa, quando o que remete o tempo eleitoral é um tempo extremamente democrático, necessário para uma democracia. Meu nome é Lauro Leopoldo, eu sou mestre em direção estratégica pela Universidade da Espanha, tenho outras 8 formações, já tenho um pouquinho de experiência, fui funcionário público, trabalhei em algumas multinacionais, mas uma coisa que me orgulha, eu já fui camelô, já fui garçom, hoje sou prefeito de praça, e eu queria também falar para os senhores, não tenham medo, né, do nervosismo. A dorzinha de barriga, ela é tão boa, ela é tão necessária, né? Somente um psicopata vai dizer, eu não tive isso. Gente, que bom, entendeu? Que bom que vocês têm isso, e o jovem é necessário ter isso. Eu sou um especialista da área de marketing, vendas e negociação, então, obviamente, que eu vou falar sobre negociação, e vocês vão se deparar, obviamente, né, como jovens. Até eu estava olhando aqui um livro que eu aconselho para vocês, do Dad Schneider, né, O Mundo Mudou Bem na Minha Vez. Gente, é na vez de vocês. E que bom que tem uma mesa de jovens aqui. Que bacana, parabéns ao Júlio, parabéns a que trazem jovens assim, tão interessados em mudar. Aliás, tem outro livro do Roberto Chinachique, Problema Oba, e é isso aí, encarar o problema de frente, e somente o jovem para isso. Mas, objetivamente, na pergunta, obviamente que vocês vão se deparar
com todas as gerações, X, Y, Alfa, enfim, está na geração de vocês. E, obviamente, né, vai ter aquela questão da negociação. Né? Eu vou ter que afastar, né, ou isolar posições e focar em interesses. Porque vai ter que negociar. Os senhores acham que os políticos, hoje na formação, eles estão sendo preparados para negociar? E essa formação está onde? Está no partido, está na escola, está no clube, está no sindicato. Essa é a minha pergunta. Obrigado. Pegou desprevenido, estava comendo um pãozinho de queijo aqui. Bom dia a todos. Vinícius, como a gente falou, estou como secretário adjunto de esportes aqui de Porto Alegre. Dimitrios, quero dizer também, como o Lauro citou, não poderia dizer, que até hoje, cara, quando eu vou falar, hoje às 14h tem uma apresentação aí num conselho, dá um frio na barriga, né? Quando eu jogava bola, antes do juiz apitar, dava um frio na barriga. E a gente vai se soltando e a coisa vai acontecendo. E eu não sei se tu percebeu, quando tu começou a falar, começou a te soltar. Mas daí tu já tinha te despedido e daí tu voltou um pouquinho e disse, bom, é a hora de passar. Toca em frente, é a juventude chegando, eu acho que isso é muito importante, né? Então, queria fazer esse registro que para nós o que vale é vocês estarem aqui, principalmente a ti, né, que é um cara que a gente acompanha, né, que tem uma liderança forte, dentro de um partido forte, né? Então, vida longa, sucesso, que seja o primeiro de muitos. E a ti, Júlio, e toda a equipe, a Gi, né, eu sempre falo, né, é um momento da gente estar presente. Né, é um momento onde a gente aprende, né, com os vereadores, enfim, muita coisa legal que é dita. Né, a gente consegue absorver algumas questões no nosso dia a dia. Né, então, sempre que tem um café com alta política, eu tento estar aqui, né, prestigiando, ouvindo, conversando, né, com pessoas. A gente às vezes sempre fala assim que nem congressos, né? A gente encontra pessoas, muitas vezes dos cursos, claro que a gente aprende a parte técnica, mas é no corredor, trocando aquela informação, vendo pessoas, que a gente tem grandes acréscimos. Hoje a gente já encontrou várias pessoas aqui que vêm somar, né? Às vezes se a gente fosse marcar com todas essas pessoas, talvez num ano a gente não conseguisse agendar e não fosse possível esse network, essa troca de informação, né, que é necessária para o nosso crescimento. Tá? Então, assim, a nossa secretaria é uma secretaria de esporte, lazer e juventude. Né? O nosso diretor de juventude, o Neilson, ele foi convidado, ele não teve uma agenda, não conseguiu estar aqui conosco, mas a intenção é que a gente deixe as portas abertas. Né? Vou deixar passar o telefone, o nosso contato, inclusive o do Ney, né, que está resgatando essa secretaria de juventude, junto com a do esporte, né, que vem de uma diretoria. Né? São opções de governo, né? O governo anterior optou em reduzir a Secretaria de Esportes a uma diretoria. Sebastião Melo, ainda bem, né? Colocou desde o plano de governo que iria retomar, né, a nossa secretaria. Então, é aquilo que às vezes é construído em 30 anos, acaba em 4, mas estamos aí. Tem uma memória, né, que a gente consegue trazer muito forte, né, com muitos professores, muitos servidores do quadro que são muito dedicados também, né, que vestem a camisa aí do esporte, né? Então, muitos projetos estão surgindo. Então, vocês estão convidados, inclusive, para que a gente possa tomar um café lá na secretaria, né, conhecer os nossos projetos, trazer algumas contribuições, tanto da juventude quanto do esporte, para que a gente possa evoluir em conjunto. Tá bem? Esse é o recado, que a gente está sempre à disposição, sempre com portas abertas para escuta, e que a gente possa crescer junto. Bom dia, pessoal. Meu nome é Carmen Santos e eu queria ver com vocês, funcionária pública do município aposentada, mãe de 4 filhos, 2 netos, e acredito muito nessa questão da juventude como transformador e romper paradigmas nas 3 esferas da política. A pergunta que eu queria para vocês é a questão. Na política social, nós encontramos o nosso jovem na comunidade, lutando, desafiando. Na política pública, nós não encontramos mais tantos jovens. Vou usar como exemplo aqui Porto Alegre, orçamento participativo esvaziado totalmente. Os grandes dinossauros, né, ou já se foram, ou já desistiram. Né?
E na política partidária eu tenho um sentimento com experiência, pela vivência, não estou na mão de ninguém, autorizo a fazer essa fala. O jovem, ele é escolhido, ele não é acolhido. E tem uma pesquisa que todo esse jovem, nem 1/3, ele se autoriza a estar na política partidária, porque é uma política que ela já construiu uma dinâmica que só aqueles que têm padrinhos no legislativo, no executivo, são autorizados a ter voz. Se não é a universidade, a URGS, como a vereadora trouxe, ou espaços que não fazem a pseudodemocracia, mas a democracia, ainda há a escuta do jovem. Ainda a gente consegue empoderar que aquele jovem esteja assim. O que me traz, eu queria escutar de vocês. Eu acredito, de maneira muito humilde, que os partidos políticos que não têm projeto como partido, e não simplesmente como partidos de acolher verbas eleitorais ou partidárias, que eu também sinto que muitos jovens eles são direcionados, poucos que ficam pensando em cargos. Não que cargos não sejam importantes, que na política nós somos um capitalista, a gente precisa pagar as contas, certo? Mas vocês todos entendem o que eu estou dizendo para vocês. Então eu queria ver isso com vocês. Como nós podemos dar voz, né, sem ter o escudo dos dinossauros na política partidária, porque são 3 tipos de política. Nós vimos até, vou trazer um recorte do Conselho Tutelar, que é uma política que nós lutamos em Porto Alegre, com espaço de proteção para criança e adolescente. O que virou? Virou simplesmente uma amostra para a política partidária para 2024. Quem fez mais votos são aqueles que eu vou levar para a chapa. E que até aquela questão da política pública, que tem competência para acolher, sim, o jovem. Então, cara juventude que aqui está, do Legislativo e do Executivo, temos que romper essas estruturas dos partidos políticos para que o jovem esteja assim. Tem uns que estão na hora de se aposentar, sim. Muito bom dia a todos. Sou Thiago Albrecht e parabenizar os painelistas pela vinda, especialmente a deputada federal suplente Samila. Parabéns pela sua trajetória. A minha pergunta, ouvindo cada um de vocês, né, falaste sobre as manifestações de 2013, 20 centavos, com o hospital não se faz copa. Te lembras da fala do Ronaldo Fenômeno, né? A Samila falou sobre a juventude ter as suas valências, mas necessitar muitas vezes olhar para a sua inexperiência, sua arrogância, ir atrás de conselhos e pragmatismo muitas vezes. Tu falaste sobre nervosismo, não se preocupe. Toda vez que eu subo na tribuna ali da Câmara, bate nervosismo, isso jamais vai passar. A pouca experiência que eu tenho, não só de política, mas tudo aquilo que a gente bota no nosso coração nos dá nervosismo. Então é provável que você vá sentir cada vez mais nervosismo. E a senhora vereadora falou, né, sobre teres vindo para a política, sobre a questão dos coletivos e tudo mais. Qual que é a minha pergunta para os 4? Quais, e está sendo gravado, certamente pessoas vão poder se beneficiar dos apontamentos de vocês nesse sentido. Quais as dicas e sugestões que vocês dão para os jovens, uma porta de entrada, né? Infelizmente, no Brasil, você precisa ter um partido para concorrer, né? Se fosse uma democracia plena, não precisaríamos, mas enfim. Mas qual que é a porta de entrada? É a igreja? São os anciãos? É um partido político? É um coletivo? Tu falaste que está quase 1 ano na liderança da presidência da Juventude do Podemos. Que dicas vocês dão para aqueles jovens que querem entrar, que querem buscar um pragmatismo, que querem formar um coletivo, que querem perder a vergonha, ou que querem fazer um movimento que não levante lideranças, como 2013 levantou apenas, mas seja um movimento pleno? Quais as dicas que cada um de vocês dão, pensando no jovem que está querendo entrar, seja, como dito, na política partidária, seja na política pública, ou seja, apenas começar a ocupar o espaço público? Obrigado. Bom dia. Jimmy, eu voltei lá quando eu tinha 17 anos de idade. E
E do nada, no movimento estudantil, fui convidado a ingressar num partido político. Hoje eu tenho 45. Estou há mais de 25 anos no mesmo partido. O partido trocou algumas vezes de sigla, mas a gente segue militando. Sou quadro partidário, tenho orgulho de dizer que sou quadro partidário. Sou jurídico do partido há mais de 14 anos, como advogado. Me especializei em direito eleitoral. E eu vi a Sâmela, o Luiz e a Gabriela, cada um nas suas falas, e me enxergar lá atrás, nessa caminhada. E a Mari e a Cris sabem disso, que tiveram vários partidos que bateram a porta convidando para trocar de sigla. E isso me emociona em entender que a gente consegue seguir lutando. A juventude estadual do meu partido até hoje não me tirou do grupo de WhatsApp. Então, significa que alguma coisa a gente tem para contribuir. E isso nos importa na caminhada, porque a nossa luta e a bancada de vocês, eu considero, dos 4 partidos, de reconhecimento, em especial a tua fala. Eu tenho um quadro do Brizola da minha avó, até hoje assinado na casa da minha avó, que é meu, o quadro está na minha casa. A tua fala, Luiz, também me emociona. Quando disputei contra o Marcel, a presidente da juventude do meu partido na época, eu fiz uma convergência e tivemos uma única chapa e conduzimos a juventude partidária. E o Di me a representar na sua juventude municipal, que eu fui 2 vezes presidente municipal, depois vice-estadual. Essa caminhada partidária, todos os dias ela é difícil, em qualquer momento. Construir partido lá atrás já era difícil, hoje também é. Não mudou as lutas nem as dificuldades, mas mudou a fala. Graças a Deus mudou a fala. As políticas públicas melhoraram, mas a gente tem que seguir lutando, independente da idade. Ao Júlia e a Gisele, que trazem essa pauta tão importante de discutir os jovens e a política, em todos os momentos a gente tem que fazer política. Eu fui forjado no movimento cristão, como CLJ, depois no movimento estudantil, depois no movimento partidário. Hoje milito dentro da OAB como advogado. Então, todos os espaços que a gente puder fazer política como um todo, e aí no momento eleitoral 24, política partidária, obviamente, e também ajudei a cuidar da campanha da minha querida Carmen Santos, a vice, na última eleição, em 20, a gente tem que estar construindo com bons parceiros. A política se faz com bons parceiros. E aqueles que estão à margem, se os maus o fazem, porque os bons não estão envolvidos? Uma frase muito longa de pensamento político. Mas eu reflito junto com vocês o seguinte: a gente tem que trazer mais gente para dentro do processo, independente da sigla. O Brasil ele não é perfeito com 38 siglas partidárias, com certeza. Não existe o melhor nem o pior. Existem partidos políticos. Para 205 milhões de brasileiros, faz parte. Eu acho que a política, sinceramente, e hoje, ontem, nós saindo do plano diretor, eu aquele jovem ali, e o Rian que já foi embora, e o Napoleão, e o Vitinho, e o nosso presidente tem 35 anos, o presidente municipal, e o estadual tem 32 anos, e eu acho que a gente tem que trabalhar isso. Eu não estou falando que os mais antigos, os mais tempo partidário, não tem que ser reconhecido. Foi trocado o comando partidário estadual, o Celso Bernardi, que tem 80, para um rapaz, jovem deputado federal, aos 32. O debate foi profundo, muito longo e muito profundo. Mas a gente tem que conversar e tem que trazer isso. E só se faz política boa trazendo bons quadros e forjando dentro dos seus quadros bons partidos. E como? Com a nossa base partidária boa. Jovem, com debate, com discussão, pega fogo, quebra pau, dá umas comissões de ética, faz parte isso. Como um todo, como qualquer família. A política é uma família que tu agrega todo mundo, e todos, e todas. E eu acho que tem que ser trazido para dentro disso gente que está à margem ou que fica, tipo, na janela. O que estão fazendo ali? Não, abre a porta, abre a janela, traz, bota para dentro, vamos conversar, é aqui. Eu acho que esse debate de mocidade, vou usar esse termo, mocidade, na política, ela é urgente. E eu contar isso em 25 anos partidário, desde construir resolução para a juventude estar na mesa, para ser da executiva, para discutir composição de diretório, para discutir delegado, para votar na composição estadual. Isso é uma luta permanente. Isso a gente tem que fazer pelos partidos. A sociedade fica esperando que os partidos tomem posição, ou tenham uma fala. E é só nós. Essa luta que a Gabriela falou,
que a Sam ela falou, e eu vou usar os dois exemplos de vocês, de penso político, tem que trazer nas escolas sim, tem que trazer em todos os espaços. E como o Jimmy disse, da família, de ele discutir com a tia a diferença de um posicionamento político. Cara, isso é saudável. Tu discute Copa do Mundo, por que botaram o atleta X, não botaram o Y? Pô, por que não pode fazer na política? Cara, decide a tua luz, a tua água, o teu esgoto, o teu piso. E esse debate, gente, de vocês, dirigentes partidários, de quatro partidos, e de todos os partidos que estão aqui, em especial os vereadores, ambos os vereadores, falei para a Deri agora, importante vereador combativo, parabéns ao teu retorno. Ao Thiago também, ao teu mandato, parabéns também. Acompanham os 36 de Porto Alegre. A população não sabe o que estão votando, às vezes, na Câmara. Na segunda, na quarta e na quinta. Ou o que está acontecendo. Aí depois que vira notícia de jornal, olha aí, mas tu acompanhou, tu sabe como é que o cara que tu votou, o que está lá dentro, não sabe. Esperam a eleição de 4 em 4 anos ou de 2 em 2. É um absurdo isso. Então a gente tem que, nós, que toda hora estamos com a comunicação na mão, trabalhar isso. E o físico nosso de convencimento. Trazer mais o tempo todo. E é os movimentos de juventude que fazem isso. Não é os mais antigos, é o movimento de juventude. Você sempre é juventude, mesmo que estatutariamente não, mas a luta tem que ser todo dia, toda hora. Obrigado, galera. Bom dia a todos, meu nome é Andréia, sou jornalista, trabalho na comunicação estadual do Podemos. Queria primeiro parabenizar vocês por compartilharem as histórias e as vivências de vocês. Eu acho que a gente vive uma era de influência digital e realmente o que mais tem poder para conectar pessoas, em especial os jovens, é compartilhar histórias, né? Criar esse relacionamento e, enfim, acho muito corajoso e muito bravo assim, se expor, né? Contextualizar vulnerabilidades, as visões de mundo, é isso que vai gerar uma conexão genuína. Fui provocada aqui na primeira manifestação sobre uma análise geracional, né? Acredito que a política tem que entender, se apropriar dessas mudanças da sociedade para a gente caminhar numa direção que faça sentido para as pessoas, né? E a gente vê aí que as gerações estão mudando, né? Os jovens têm características inatas que motivam muitas transformações, né, ao longo da nossa história, da política. Mas a gente sabe que o jovem de hoje é diferente do jovem de 2 gerações passadas, de 3 gerações passadas, né? Tem características que convergem, mas as visões de mundo são diferentes, vão mudando, né? E a gente é influenciado pelo que está acontecendo, pela tecnologia e tudo mais, né? E a gente vê que essa geração que está vindo aí também percebe as instituições de uma maneira diferente. Eu acredito que seja um grande desafio para todos os partidos conseguir atrair esses jovens para fazer política, né? Porque algo do jovem ele tem esse senso de indignação, mas que talvez ele vá explorar de outras maneiras. Talvez vá colocar a boca no trombone ali nas mídias sociais, vai fazer política de uma outra forma, né? Mas como é que vocês enxergam esse desafio de trazer esses jovens e conseguir canalizar esse potencial para dentro das estruturas políticas? Como é que vocês enxergam isso? Essa era a minha pergunta. Oi. Na realidade, nem vou fazer pergunta. Como, digamos, organizador, queria parabenizar as intervenções de todos vocês. Cada uma foi rica ao seu modo. E queria ressaltar dois pontos, né? A presença de 2 vereadores aqui, um do digamos, centro-direita e outro um pouco do centro-esquerda, mostra que é possível a gente trabalhar com a pluralidade, com a civilidade, com a racionalidade, né? A política não precisa ser um querendo destruir o outro. Então, isso é um pouco pedagogia política que a gente faz. E queria ressaltar também a Heloísa aqui, uma menininha, deve ter 17 anos, 18 anos? 18 anos. E aí, pensando, eu também já fui um pouco mais jovem, e hoje, como eu, vereador, Carmen, o Vini, mais ou menos, ou seja, nós um pouco mais avançados, o nosso papel é fazer o que a gente está fazendo hoje, abrir para vocês, que têm 20, 30, e ouvi-los
Mas vocês que já têm 20, 30, tem que abrir para as menininhas de 18, 16, botar elas aí na mesa, nos eventos de vocês, e abrir para ouvi-los. Né? Acho que esse é um caminho que a gente tem que fazer assim para a sociedade avançar, né? Porque, enfim, na política tradicional, normalmente são os mais velhos que falam para os jovens e dizem as coisas. E a gente tem que inverter. Nessa mesa que vocês estão sentados aí, já sentou, por exemplo, o senador Pedro Simon, com 90 anos. E a gente ouviu o Pedro Simon. E outro dia, com 90 anos, né, ouvimos o Sartori, o Celso Bernardi. E outro dia vamos ouvir a Heloísa, aí, de 17 também, né? Porque é assim que a gente avança. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente, vocês trouxeram assuntos bem polêmicos, né? Juventude e mulher. Mas também, assim como o advogado ali falou sobre a administração do partido, eu também faço parte desse cenário. Eu sou contadora eleitoralista e trabalho com a capacitação. Quando nós falamos em anos eleitoral, convido vocês a falarem também em anos que não têm eleições, porque daí sim, eu digo que do significado vocês colocam em prática, colocam em ação todas as palavras que vocês falaram e os pensamentos que movem vocês na política. Sim, trazemos Heloísas, trazemos Gabrielas, trazemos Sâmila, trazemos Luizes. É essa juventude que a gente quer para o Brasil, juventude que traga, né, a sua capacitação, as suas ideias, e trazendo, assim, políticos capacitados, né, que entendam da verdadeira necessidade da sociedade, trazendo, assim, um resultado positivo para todos nós. Então, para vocês fica uma pergunta: qual é a importância que vocês dão no processo eleitoral? Pré-campanha, campanha, pós-campanha, assim como essa capacitação não eleitoral. Muito obrigada, Heloísa, pela contribuição, bastante homenageada. Obrigada, pessoal, também pelas falas, contribuições. Então, vou passar para os nossos palestrantes, novamente na ordem. Teremos 3 minutos para cada um, vou controlar o tempo, para responder as perguntas brevemente, considerações finais, deixarem seus arrobas, redes sociais, enfim, para que nos mantenhamos conectados. Bom, então, gente, indo por ordem, conforme o Lauro havia perguntado, né, a questão das negociações dentro dos partidos. Né? O jovem, quando ele ingressa num partido político, de fato, ele não sabe nem que existem negociações. Ele acredita que o favorecimento, digamos assim, com relação à atribuição de cargo, é por amizade, por vínculo. Ele não tem dimensão de que sim, existem negociações, sim, existem barganhas, principalmente em períodos eleitorais, né? Barganhas no bom sentido da palavra, né? De um partido procurar pessoas que tiveram um número relativamente bom de votos, mesmo que seja de outro partido, chamar para conversar, para um café. Isso é natural de todos os partidos. Os jovens não têm esse conhecimento, né, Lauro? E acho que seria importante, quando a gente for tentar agregar jovens aos nossos partidos, já dar um embasamento, né? Nem que seja por cima, assim, mas tendo cuidado sempre na hora de passar as informações para não assustar eles, né? Porque todo jovem que vem, conforme a Gabriela disse, ele se assusta, né? Até a Sâmila tinha comentado também, já tem essa visão, né, da federação, por exemplo, questão de corrupção, Brasília, então ele já vem com receio. Eu não quero político ladrão. Sabe aquela coisa de generalizar? Infelizmente, os jovens têm ainda essa mentalidade e essa é a maior dificuldade que nós temos para poder agregar eles, entende? Eu não quero me prolongar também. O Thiago tinha pedido o vereador havia solicitado algumas sugestões nossas, né?
porta de entrada, o que seria a porta de entrada de jovens, né, que querem ingressar na política. Hoje tem jovens que fazem parte de partidos que são oriundos, né, de movimentos religiosos, por exemplo, da própria Igreja Católica, movimentos que agregam jovens ali, né, que é o CLJ, o ONDA. Eu, por exemplo, né, foi totalmente contrário. Né, eu tirei visto, eu queria tentar a vida nos Estados Unidos também. Eu disse, não, agora eu vou isso. Lá em 2015 eu vou me filiar a um partido político e eu vou tentar mudar alguma coisa aqui. Hoje eu também estou como prefeito de praça, então é um modo também de ingressar. Tem amigos meus que são, inclusive, tem uma ideologia de esquerda e chegam, Jimmy, eu quero ingressar na política, mas como é que eu faço? Cara, tem uma praça lá perto de casa que não tem um balanço, está tudo quebrado. Eu vou lá, dou o e-mail da prefeitura, para que esse jovem possa, independente de sigla partidária ou de ideologia, para sim ele ingressar e ele fazer o diferencial ali, seja na pracinha dele, porque eu acho que é um método também, é um modo de a gente ingressar, de a gente fazer política pública, né, no nosso bairro, na nossa praça. Seguindo aqui, gente, me avisa, tá, Gi, se eu tiver 1 minuto, tá bom, vamos lá. E a nossa nobre jornalista também, ela, seguindo, né, ela foi mais ou menos, a pergunta foi mais ou menos parecida com a do vereador, né? Eu acredito que é por aí. Hoje existem vários meios de se ingressar na política, né? Mas o principal é nós levarmos todas essas informações para os jovens, né? Eu nem sabia, quando eu me filiei, eu não entrei com intenção de ter cargo no município ou qualquer coisa. Foi por ideal, foi literalmente por ideal, né? Eu já tive cargo, eu já fui servidor do meio ambiente, foi uma baita experiência, né? Então, tudo faz com que a gente adquira essa experiência e possa passar para esses jovens, né, que vão entrar para os partidos. E a importância, eu acho que a gente deve dar hoje no processo eleitoral, né, ante e pós-campanha, né, conforme foi dito. É importante isso também, né, a gente passar essa informação para o jovem de que período eleitoral é muito fácil, né? Até as próprias comunidades, as vilas, né? Em período eleitoral é fácil ir lá balançar bandeira, ou tu ir lá resolver uma questão de saneamento em algum bairro que tem ali o esgoto a céu aberto, passando do lado da casa da pessoa, tu vai lá e bem bonito, sabe? Levar uma cesta básica ou qualquer coisa do tipo é fácil, entende? Só que as pessoas já acordaram, e isso a gente tem que conscientizar os nossos jovens também. Não é só em período eleitoral, né? Quer dizer, foi eleito, não foi eleito? Vai lá, visita aquelas pessoas, visita aquela vila, visita aquela comunidade, vê se estão precisando de alguma coisa. E isso a gente tem que fomentar nos jovens também. E amigos meus mais novos que eu converso, também eles... Vou encerrar aqui, gente. Mas eles também acabam se empolgando com esse meu modo de pensar e acabam se identificando. Agradeço mais uma vez imensamente ao convite do Júlio, né? Vida longa, alta política, ao Lauro também, Fabinho, todos os parlamentares aqui presentes, a Samila, a Luísa, a Gabi. Posso chamar de Gabi, né, Gabi? Um ótimo dia a todos, gente. Uma honra, mais uma vez, satisfação imensa estar aqui hoje. Pode me chamar de Sami também, então, tá? Eu vou ser bem objetiva aqui e agora eu vou trazer algumas experiências pessoais rápidas para fazer esse bate-bola nas perguntas aqui, respostas. Lauro perguntou, né? Parlamentares estão preparados para negociar? Onde deve ser essa formação? Negociação, eu acredito que a gente negocia desde quando a gente tem um brinquedinho, 2 brinquedinhos, e aí a gente quer o brinquedinho do coleguinha, e aí a gente tem que aprender a negociar desde cedo. Na política, isso, obviamente, muda, porque nós negociamos o tempo inteiro. Então, eu acredito, eu como liberal, eu passei por, óbvio, muitas dificuldades. Mulher na política, mulher negra na periferia liberal, mas eu não fico focada nisso, porque eu acredito que isso, eu perco tempo e me engessa. Eu preciso compreender essa realidade para transformá-la. Eu não torno isso como uma bandeira política e nem de negociação, porque eu acho que isso empaca quando a gente quer libertar o indivíduo do Estado e gera uma dependência do indivíduo ao Estado e a reeleição de determinados pares, tá? Então, na negociação, eu acredito que é livro, responsabilidade individual de cada um, baixar a cabeça, estudar. Consiga, jovem, um mentor político, né? Ou um mentor técnico, um jurídico, uma contadora.
pegue aquilo que você não tem com quem sabe. Eu tinha na minha campanha, a primeira, Júlio, 12 conselheiros em que eu elegi. Um porque era decano, uma porque era empresária, uma porque tinha experiências que eu, como uma jovem de 23 anos, não tinha. Mas até o Luiz, ele teve que sair, ele disse, Samila, estou indo, hoje a gente tem sessão parlamentar, que é um assessor, mas a negociação mesmo do dia a dia é no corredor, é no chão do plenário, é negociando emenda. Essa aí é na prática. Partidos escolhem ou acolhem. Eu digo que, obviamente, é uma decisão racional, tá? As palavras são bonitas, tentam nos cativar de tudo que é jeito, mas é negociação, é matemático, e a gente precisa entender legislação eleitoral, matemática das eleições, para sentar e, como jovem, negociar também. O acolhimento a gente tem quando a gente quer agregar pessoas ao nosso ideal, e, obviamente, o acolhimento é importante. Eu agora vou usar como mulher, tenho muito essa questão do acolhimento. Acolher as demandas, acolher a mulher, acolher os pares, a empatia. Mas a decisão do partido para formar uma nominata, gente, ela é 100% racional. Então eu preciso aprender a negociar para me mostrar como um player digno de estar numa nominata. Indo para a pergunta do vereador Tiago, encontrar como a gente faz para ter essa participação. Onde? Olha, tem um livro chamado Oceano Azul, alguma coisa do Oceano Azul, né? E aí ele diz o seguinte, encontre um oceano vermelho, mais ou menos assim, no Oceano Azul. Nós temos um mar de oportunidades. No mercado eleitoral extremamente saturado, muitos candidatos. Eu quero entrar na política. Não existe regra. Encontre um gap, encontre uma lacuna, encontre uma indignação, encontre o seu ativismo político num oceano vermelho, nesse mar de oceano azul que tem, e sempre vai haver uma oportunidade. Porque o que mais tem é o Estado negando com suas responsabilidades e o indivíduo tendo a oportunidade de mudar. É esse o oceano vermelho para a transformação. Pode ser na igreja, pode ser no bairro, pode ser uma demanda, pode ser 156, uma demanda que você faz para o seu vizinho de 156, pode virar uma bandeira sua. Chega no final, trazer o jovem dentro das estruturas políticas é importante, acolhendo. Eu sou presidente no Rio Grande do Sul, do Ladies of Liberty Alliance, que é para mulheres, para chamar elas para perto. Fico feliz de ver a Rebeca, que é lá da Restinga, começou comigo levantando bandeira e hoje está sendo uma técnica, aprendendo o que é fazer campanha. É isso. Eu não posso fechar as portas, porque um dia me abriram elas. Então eu tenho uma responsabilidade intrínseca, um mandamento meu, que é abrir as portas para os demais. Porque um dia eu também talvez vou virar uma velha, no sentido, não de sabedoria agora, mas a chance de eu me estruturar e estar na estrutura e daqui a pouco ser uma dirigente e fechar o mercado é muito grande. Então eu preciso de uma jovem, formar uma que um dia vai me incomodar e vai fazer com que eu tire a bunda da cadeira. E desculpa, né, o jargão, mas é que até o nosso governador usa esse termo, então eu estou usando também. E por último, né, a importância, a contadora utilizou ali, falou dos períodos, e eu falei isso na minha fala, dos períodos pré-eleitoral, durante e pós. E política se faz o tempo todo. Então, sim, precisa de negociação, precisa de conhecimento, precisa de resiliência, persistência e muita responsabilidade. Por isso que eu admiro, acho bonito as palavras, acho bonito o empoderamento, mas a técnica é o que faz o Brasil e a gente ser um país sério. Né? A política pública é muito importante, como a vereadora mesmo trouxe, mas eu preciso saber avaliar uma política pública, eu preciso saber o impacto da minha política pública na periferia. Eu me importo, sim, com o governo das minorias e que olhe para a menor minoria. E ela não é o negro, ela não é a mulher, ela é o indivíduo. Nós somos, cada um, a menor minoria. E é por isso que a gente precisa fazer uma política séria, de acolher, de instigar jovens para que um dia eles possam nos controlar, e é assim que a gente transforma. Obrigada. Bem, vamos lá. Respondendo à pergunta do Lauro, negociações dentro dos partidos. As negociações são constantes, né? Tanto dentro dos partidos de oposição quanto os partidos de situação. E é muito importante os partidos serem transparentes com os jovens, né? Assim que um jovem entra dentro do partido político, tem que ter essa clareza. E eu fico muito feliz de estar hoje dentro do Podemos, e assim que eu fui acolhido dentro do Podemos, eu não fui escolhido, eu fui acolhido, porque eu saí do governo do Estado,
trabalhei na campanha do Eduardo Leite e as pessoas dentro do partido reconheceram o meu trabalho dentro da campanha e me acolheram dentro do partido e me deram as oportunidades. E eles me passaram todas as informações de como funciona, eles foram muito claros com isso e eu acredito que os partidos eles têm que ser claros com os jovens e mostrar quais são as realidades dentro do partido e como que funciona todas as negociações, né? A Carmen perguntou aqui como ter voz na política partidária. Né? Eu acredito que para o jovem ter voz dentro da política partidária, o jovem tem que trazer mais jovens, o jovem tem que agregar outros jovens, entendeu? Assim como eu tive a oportunidade de ingressar dentro de um partido político e ter a honra hoje de ser presidente estadual da juventude, o meu papel é trazer outros jovens, incluir outros jovens dentro da agremiação partidária, para a juventude ter voz e poder sentar numa mesa com os dirigentes partidários e começar a negociar e passar as propostas, que entra na questão da negociação. Porque o jovem, um grande número de jovens dentro do partido interessados em querer fazer a diferença, a gente pode sentar e conversar e expor as nossas propostas dentro do partido, né? O Thiago pediu para passar algumas dicas e sugestões aos jovens para entrar na política. Tá? Eu acho que, como a nossa vereadora Gabriela falou, é muito importante a questão do estágio. O estágio, eu acredito que seja a porta de entrada, mas antes disso, tem uma coisa que a gente precisa reativar, que hoje não existe mais em todas as escolas, que é o Grêmio Estudantil. O Grêmio Estudantil ele é muito importante, porque ele é a porta de entrada na política, né? E entrar para dentro de um partido político também, que faz toda a diferença. Tu entrando num partido, tu vai começar a ter experiência, tu vai ver como que funciona todo o processo eleitoral, todo o caminho que leva o partido a forjar nomes para as eleições, né? E minha amiga e colega Andréa perguntou como que nós vamos trazer os jovens para a política, tá? Hoje, eu acredito que, como a Andréa falou, que nós estamos na era da influência digital, é muito importante a gente levar vídeos informativos, levar informação para os jovens e mostrar que quase 100% da nossa vida no dia a dia é política, né? Um ônibus ali que não está funcionando, como a Gabriela falou, um ônibus ruim, que não tem ar-condicionado no verão, isso é política, né? Uma merenda na tua escola... não tem merenda na tua escola, isso é política. A gente tem que mostrar para os jovens que tudo é política e, através da política, a gente consegue resolver problemas simples do nosso dia a dia, né? E qual a importância que damos no processo eleitoral antes e pós, tá? Eu acho que é muito importante, antes de a gente lançar um candidato jovem a concorrer a uma vereança ou qualquer outro cargo eletivo, a gente tem que preparar esses jovens. E o pós é muito importante também, porque não é todo mundo que vai se eleger de primeira. E o jovem, ele tem essa questão da frustração. Então, se a gente não acolher o jovem pós-campanha, não der o suporte para ele pós-eleição, a gente não vai conseguir levar adiante o legado da juventude, levar os jovens para dentro da política. Porque a gente tem que dar esse suporte pós-eleitoral, né? Porque, querendo ou não, nós somos o presente e o futuro do nosso país. Desculpa me alongar, estava nervoso, agora eu já estou mais tranquilo. Muito obrigado aí pelas palavras, fico muito feliz. Peço para que nos sigam nas redes sociais, @jpodemos e Luiz Crovato, acompanhem nossos trabalhos e já deixo o convite a todos para participarem da nossa imersão Líderes do Amanhã, que vai ocorrer no mês de dezembro. Aí agora, nas próximas semanas, a gente vai estar divulgando aí no Instagram da Juventude. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, fico muito feliz e é isso, muito obrigado. Eu vou responder as 5 perguntas que eu anotei aqui de uma maneira geral, assim, porque eu acho que todas têm relação direta.
Eu acho que a questão da formação política ela é muito importante, sim. É um fator central para que o jovem entre na política, porque para eu estar no PDT hoje, eu tive que conhecer a história do partido. Eu tive que ler o Estatuto do Partido, e foi a principal coisa que me fez estar no PDT hoje. O Estatuto do Partido me mostra que foi o partido que fez com que a ditadura militar, né, fosse retrocedida 3 anos antes. Se a gente não tivesse a campanha da legalidade, a gente muito provavelmente teria tido um golpe anteriormente. Então, eu acho que essa formação é importante, saber a estrutura, quem é o partido, quem faz parte do partido. Acho que isso é importante. O segundo fato é que eu acho que a gente tem que ter valores inegociáveis. Eu concorri 2 vezes. Eu concorri em 2020, a vereadora pela primeira vez, com 23 anos, e eu concorri em 2022, ano passado, a deputada estadual. Na primeira eleição, eu fiz 1.512 votos, sendo a 5ª pessoa mais bem votada entre 11 candidatos. E agora, trazendo a tua pergunta ali sobre as redes sociais, a minha campanha eu fiz com R$500 dentro de casa, de máscara, e ainda tinha todo o fator, né, além da questão social que a gente tinha e de saúde pública, a gente teve o agravante de que as pessoas elas estavam sofrendo com muitas fake news. Então, o papel do jovem na época também foi um fator decisivo dentro de casa, porque o pai e a mãe não queriam tomar vacina. Então, a gente entendeu que, aí eu pego o que a colega fala, do gap, foi um momento, foi uma janela de oportunidade, sim, porque os jovens que estavam dentro de casa, eles puderam também se empoderar dentro da sua maneira. Eu tinha 3 bandeiras na campanha eleitoral de 2020, 3 bandeiras. E eu nunca consegui carregar todas. Por quê? Porque estávamos num período de pandemia e nós não tínhamos como fazer campanha 100% do dia na rua. Então, eu acho que é importante ter os valores inegociáveis, e eu acho que isso que tu traz sobre a questão da mudança. A gente tem uma estrutura política que ela, infelizmente, ela precisa mudar. Precisa mudar e precisa ser agora. E eu acho que essa mudança só vai acontecer com os partidos fortalecendo a juventude. Mas, volto a dizer, a gente precisa ter, sim, valores inegociáveis. Durante a campanha de 2020, eu tinha uma compreensão do que era fazer política. 2022, na segunda eleição, eu já vi que o cenário era completamente diferente. E a do ano que vem vai ser mais diferente ainda. Independente, né, agora a gente ainda tem o advento da inteligência artificial, e é também uma maneira da gente ter diversas formas de violência, o que ao mesmo tempo é positivo, a gente também tem o lado negativo. Uma questão aqui que foi a dica, porta de entrada, eu acho que o principal fato é o bairro. Eu tenho que conhecer meu bairro, eu tenho que estar ali, eu tenho que ter algum sentimento pela cidade. Eu sempre achei Sapucaia do Sul uma cidade extremamente precária em todos os sentidos. E eu vinha para Porto Alegre, tinha, por conta da escola, da faculdade, e aí eu tinha aquela crítica do porquê que era tão precário. Então eu voltava com essa indignação. E eu acho que é muito importante a gente conhecer a nossa cidade. Então a primeira coisa que eu acho que os jovens têm que fazer é conhecer a cidade. Da onde eu estou. O que eu estou fazendo aqui também é importante. E o pré-eleição. Eu acho que eu, enquanto vereadora, né, hoje, a gente está em período eleitoral 4 anos. Se tu tem mandato, tu está em pré-campanha o tempo todo. A nossa campanha, ela foi muito humilde em 2020. Ela foi com pouquíssimos recursos, R$500. Eu era estagiária, lembre? Até 2020 eu era estagiária. E o que aconteceu que fez para ser decisivo na minha eleição? Verdade. Eu tinha verdade. Eu queria, eu quis, eu dancei, eu juntei gente que nunca falou sobre política. Eu falava com as pessoas na rua e as pessoas diziam, mas, tão bonita, ó, o machismo, tão bonita, o que está fazendo na política? As pessoas têm e isso não é só do jovem, isso é reprodução, porque o pai fala isso dentro de casa, a mãe fala isso dentro de casa. Então, para concluir, a minha mensagem é essa: valorizem a juventude agora, porque esse é um time que nós não podemos perder, porque os partidos, eles vão se dissipar. E eu vou pegar o meu exemplo, o meu partido. Temos que renovar todos os dias, senão a gente vai perder. Leonel Brizola e outros líderes que nós temos dentro do PDT. Eles tiveram a sua contribuição. E agora a gente precisa de novas lideranças. E eu concluo dizendo para vocês também, Sapucaia está à disposição. Meu nome é Gabriela Ortiz. Sigam a gente nas redes. E, o que for possível, sigam à disposição também. Um prazer estar aqui. Obrigada, Gi.
Bom, pessoal, então damos por encerrado o nosso Café com Alta Política de hoje. Muito obrigada mais uma vez, gratidão aos nossos palestrantes, a todo mundo que participou aqui conosco. Agora fica esse momento para fazermos algumas fotos com o pessoal da mesa, e o Instituto Alta Política está de portas abertas e à disposição de todas e todos vocês. Muito obrigada.